No livro A Gênese, capítulo 1, item 34, escrito por Allan Kardec fala sobre a percepção de Deus e a depuração espiritual. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de não o verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos na luz. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das belidas que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo na terra, porque Deus está em toda parte. Vamos então comentar esse trecho do livro A Gênese. Aqui Allan Kardec aborda a percepção de Deus pelos espíritos conforme a doutrina espírita. Segundo o Espiritismo, Deus é a essência divina suprema e apenas os espíritos que alcançarem um alto grau de desmaterialização podem percebê-lo claramente. No entanto, isso não significa que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes de Deus. Todos os seres da natureza, incluindo os espíritos imperfeitos, estão imersos no fluido divino, assim como estamos imersos na luz. As imperfeições dos espíritos atuam como uma neblina que impede a visão clara de Deus. Quando essas imperfeições se dissiparem, os espíritos poderão ver Deus resplandecer. Para isso, não é necessário que eles subam ou o procurem nas profundezas do infinito. Uma vez que a visão espiritual esteja desimpedida das imperfeições que a obscureciam, eles poderão ver Deus de qualquer lugar onde estejam, inclusive na terra, pois Deus está presente em toda parte. Segundo o Espiritismo, a percepção da onipresença de Deus e a própria percepção de Deus depende unicamente do estado espiritual do indivíduo, do que de sua localização física. É uma visão que somente será alcançada pela busca pela purificação e elevação espiritual, como meio de alcançar uma compreensão mais clara e direta de Deus. A doutrina espírita ensina que todos os seres, incluindo os espíritos, estão em constante evolução. Essa evolução espiritual é marcada pela progressiva desmaterialização e purificação do espírito. A percepção de Deus, portanto, está diretamente relacionada ao grau de pureza e elevação espiritual alcançado por cada espírito. O conceito de fluido divino ou fluido cósmico universal é central na doutrina espírita. Esse fluido é uma espécie de substância etérea que permeia todo o universo e é uma manifestação da presença divina. Todos os seres materiais e espirituais estão imersos nesse fluido, o que reforça a ideia de que Deus está em toda parte e em tudo. As imperfeições dos espíritos obscurecem a visão espiritual. Essas imperfeições podem ser entendidas como falhas morais, como vícios, ignorância e outros aspectos negativos que ainda não foram superados. À medida que o espírito trabalha para se purificar, essas imperfeições se dissipam, permitindo uma visão mais clara da realidade divina. A visão espiritual é um conceito que vai além da visão física. É a capacidade de perceber e compreender as realidades espirituais e divinas. Quando um espírito atinge um alto grau de desmaterialização e purificação, sua visão espiritual se torna desimpedida, permitindo-lhe perceber Deus diretamente, independentemente de sua localização no universo. Em resumo, a percepção de Deus está diretamente relacionada ao estado espiritual do indivíduo. Todos os espíritos, independentemente de seu grau de evolução, estão imersos no fluido divino. No entanto, apenas aqueles que alcançaram um alto grau de purificação
podem perceber Deus claramente. Essa percepção não requer uma busca física, mas sim a dissipação das imperfeições que obscurecem a visão espiritual. Deus, sendo onipresente, pode ser percebido de qualquer lugar, inclusive da terra, uma vez que a visão espiritual esteja desimpedida. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.